Peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Marquinho, vereador Tunico Gama, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a 26ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço ao vereador Marquinhos para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Salmos de número 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Salmos 23, versículo de 1 ao 4. Cidade à beira-mar, meu cantinho adorado, tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado, para ti cidade à beira-mar, meu cantinho adorado, tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado, num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil, para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil, para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado, tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado, para ti cidade à beira-mar, meu cantinho adorado, tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado, num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil, para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Registrar a presença aí do vereador Alan Ribeiro. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2021, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado na rua Dr. Samuel Costa, número 2325, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 25ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Presidida pelo vereador Paulo Sérgio, ocupando o cargo de primeiro secretário, o vereador Lucas Cordeiro, e a segunda secretária, a vereadora professora Flora. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, Marco Antônio da Conceição,
Paulo Sérgio Conceição dos Santos, Luiz Cláudio Alcântara da Costa, Lucas de Oliveira Cordeiro, Flora Maria Salles França Pinto, Alan Souza Ribeiro e Rodrigo Carlos da Silva Penha. O vereador Valcini da Silva Teixeira justificou a ausência. O vereador Rodrigo Penha leu o versículo da Bíblia. No expediente foi lido o seguinte: ata da 25ª sessão ordinária, memorando 122/2021, projeto de lei complementar número 005 de 2021 e projeto de lei número 070. Matéria votada no expediente: requerimento 129 a 134, indicações 734, 749, 754, 756 a 758. 762 a 766, 775 a 777, 782 a 793, 800 a 806, 808 e 809 de 2021. Moções de aplausos. Vereadores que discursaram no expediente: vereador Lucas Cordeiro, vereadora professora Flora, vereador Tunico Gama, vereador Alan Ribeiro, vereador Rodrigo Penha e vereador Marquinho. Matéria votada na ordem do dia: veto total ao projeto de lei 032, projeto de lei 052 e projeto de lei 067. Vereadores que discursaram no expediente final: vereadora professora Flora e vereador Lucas Cordeiro. Não tendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada e depois de lida aprovada pelo presidente e secretários. Sala de sessões, 30 de agosto de 2021. A ata está em discussão. Não havendo discussão, a ata está aprovada. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura de correspondência e matéria que será votada no expediente. Gabinete do vereador Paulo Sérgio, ofício número 030, justificativa de ausência na sessão ordinária. Ao cumprimentá-lo cordialmente, tem esta finalidade: justificar a ausência do vereador Paulo Sérgio na sessão ordinária que acontecerá no dia 9 de setembro. Justificativa de ausência do vereador Paulo Sérgio. Ao excelentíssimo senhor Valcini da Silva Teixeira, pelo presente, venho solicitar a vossa excelência que justifique a ausência do vereador Rodrigo Penha na sessão ordinária do dia 9/9 dessa casa, por motivos pessoais. Justificativa de ausência do vereador Rodrigo Penha. Ofício à Câmara, referente ao requerimento número 114, que solicita informações quanto à regularização e expedição de alvará para mototaxistas, respondido pelo Vinícius Toledo, secretário adjunto executivo de governo. Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para informar que a Secretaria Municipal de Obras e Transporte do município de Paraty está trabalhando para regulamentar os meios de transportes na cidade de Paraty. Por este motivo, o Departamento de Transporte solicitou as documentações pertinentes aos profissionais de mototáxi. Resposta ao requerimento do vereador Tunico. Resposta ao ofício número 065, da vereadora professora Flora, que solicita informações sobre o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Prezado senhor, cumprimento cordialmente, sirvo-me do presente para informar que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, constante da Lei Municipal número 2215 de 2019, possui validade de 5 anos nos termos do artigo 2º do mesmo diploma legal. Cordialmente, Vinícius Azevedo, secretário adjunto executivo de governo. Uma correção, o ofício dos mototaxistas do vereador Marco Antônio Santos da Conceição. Tá? Só uma correção aí. Ok. Ofício à Câmara número 066, em referência ao requerimento 123, solicitando informações quanto à possibilidade de alterações da classe funcional de guarda sanitário e inclusão de atribuição de fiscalização. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para informar que a tal alteração para o corrente ano não é possível, haja vista a vigência da Lei Complementar número 173, de 7 de maio de 2020. Mas o meu requerimento falava justamente sobre o próximo ano, não sobre esse. Mas tá bom. Era uma resposta ao meu requerimento. Projeto de Lei número 071 de 2021 dispõe sobre a criação do programa Envelhecimento Saudável no âmbito do município de Paraty e da outras providências, origem Poder Legislativo, autor vereador Marquinho. Projeto de Lei número 071 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça, Assistência Social e Defesa do Cidadão.
Projeto de lei número 072 institui no município de Paraty o Dia Municipal da Atividade Física, origem poder legislativo, autor vereador Sanica. Projeto de lei número 072 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Cultura. Projeto de lei número 073 institui o Programa de Cuidado com Saúde Mental dos Profissionais de Segurança Pública do município de Paraty e dá outras providências. Origem poder legislativo, autor vereador Lucas Cordeiro. Projeto de lei número 073 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça, Segurança Pública e Saúde. Requerimento número 135, requeiro à mesa que seja oficiado o prefeito municipal de Paraty, Luciano Vidal, e a secretária de Educação, Gabriela Gibrail, sobre a possibilidade de aumento de mais vagas para o cargo de agente de educação especial, uma vez que está em andamento o concurso público com apenas 30 vagas, tendo em vista que hoje, na rede pública do município de Paraty, existem mais de 100 crianças, pessoas com deficiência, matriculadas. Requerimento do vereador Tunico Gama. O requerimento de número 135 está em discussão. Não havendo que querer discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento de número 135, aprovado por unanimidade. Requerimento número 136, requeiro que seja oficiado a empresa DENIT e que venha por meio deste solicitar as seguintes informações. Se existe o cronograma sobre as manutenções das cabeceiras das pontes nos bairros da Graúna, Rio Pequeno e a ponte sobre o Rio Mateus Nunes na BR-101. Requerimento do vereador Tunico Gama. Requerimento de número 136 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 137. Requeiro à mesa que seja oficiado excelentíssimo senhor Luciano Vidal e os seguintes questionamentos sobre o terreno do asilo São Vicente de Paula, localizado entre a Rua da Floresta e a Rua Vladimiro de Silveira Sobrinho, Parque Imperial. Se o local ainda está sendo utilizado como estacionamento de ônibus, se a Prefeitura tem interesse de aterrar o local para tornar o local mais salubre, e tendo em vista o sucesso de público e o crescimento da Feira da Agricultura Familiar, que acontece toda sexta-feira no Mercado do Produtor Rural, vizinho ao referido terreno, se a Prefeitura tem interesse em usar o local como estacionamento da feira. Requerimento da vereadora professora Flora. Requerimento de número 137 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 138. Requeiro à mesa que seja oficiado o secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, senhor Marcelo Russo, solicitando as seguintes informações. A lei municipal regulamenta a prestação de serviços de transporte individual privado de passageiros baseado em tecnologia de comunicação em rede que utilizam aplicativos online para intermediar viagens de Uber e outros aplicativos. Tendo em vista o crescimento do tipo de prestação de serviços no município e visando a segurança da população e o ordenamento viário, requer a Vossa Senhoria as seguintes informações. A listagem dos veículos cadastrados junto à Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, autorizados a exercer no âmbito do município de Paraty, serviço de transporte individual privado de passageiros baseado em tecnologias de comunicação em rede, os aplicativos. Que seja especificado o nome do motorista, veículo utilizado, plataforma online, se é Uber ou Táxi 99, período de autorização concedida, lista de inadimplentes, se houver. Se competência fiscalizadora da Lei 2.268 vem sendo realizada efetivamente pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, ou se foi delegada a outro órgão ou entidade com poder de polícia administrativa, nos termos do artigo 2º da aludida lei. Requerimento do vereador Marquinho. Esse requerimento é muito importante, que na verdade tem um cidadão aqui de Paraty que foi para Angra, né? O carro dele foi preso, a multa de R$4.000, diária de R$150, quer dizer, perdeu o carro. Então é importante regulamentar. Requerimento de número 138 está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 139, requeiro à mesa que seja oficiada a Secretaria de Obras e Transportes
para que essa esclareça as medidas que estão sendo tomadas para a melhoria da qualidade dos ônibus que transitam no município. Requerimento do vereador Alan Ribeiro. Requerimento de número 139 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requeiro que seja oficiado o senhor prefeito municipal Luciano de Oliveira Vidal, solicitando que seja efetuada a retificação e adequação do grau de escolaridade das atribuições dos cargos assessor de transporte e obras, criados pela Lei Complementar 090 de 2021, em substituição aos cargos de coordenador técnico. Requerimento número 140, de autoria do vereador Tunico Gama. Requerimento de número 140 está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requeiro à mesa que seja oficiado o excelentíssimo senhor Luciano Vidal, solicitando as seguintes informações: que apresente a planilha demonstrando quanto o município de Paraty arrecadou a título de ISS referente aos serviços prestados pela empresa Paraty Rotativa desde a vigência do contrato, se a empresa efetua as cobranças dos usuários através de aplicativo, site ou pagamento impostos de cobrança, sendo o sistema da empresa informatizado. Esse sistema utilizado faz com que o recolhimento de ISS seja automático ou é necessário que o usuário solicite a nota fiscal do serviço para que o município venha receber o ISS devido. Requerimento número 141, de autoria do vereador Marquinho. Requerimento de número 141 está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 142, que seja oficiado a empresa Coletur Transportes Rodoviários, solicitando informações sobre se existe a possibilidade de retorno do quadro de horários das linhas que ligam o centro de Paraty às zonas rurais, que havia antes da pandemia, tendo em vista o retorno das aulas presenciais no município. Requerimento número 142, de autoria da Comissão de Defesa do Cidadão. Requerimento de número 142 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 143, que seja oficiada a empresa Costa Verde Transportes, solicitando informações sobre se existe a possibilidade do retorno do quadro de horários da linha Paraty-Rio de Janeiro, que havia antes da pandemia, visando atender principalmente aqueles que necessitam viajar para realizar exames e consultas. Requerimento de autoria da Comissão de Defesa do Cidadão, vereadores Lucas, professora Flora e Marquinho. Requerimento de número 143 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 144, requeiro que seja oficiado o excelentíssimo senhor Luciano de Oliveira Vidal, solicitando informações sobre se existe a possibilidade e intenção de criação de programa para reforma de casas de pessoas de baixa renda. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro. Requerimento de número 144 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 145, que seja oficiado o ilustríssimo senhor Fabrício Soares, secretário de Obras, solicitando informações a respeito do processo de revitalização de toda a orla do rio Mateus Nunes, especialmente das alturas dos bairros Portão de Ferrum, Mangueira e Ilha das Cobras. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro. Requerimento de número 145 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 146, que seja oficiado o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, ilustríssima senhora Carla Lacerda, solicitando informações sobre a intenção de aplicar dose de reforço de vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 70 anos e imunocomprometidos e, caso positivo, quando está prevista esta aplicação. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro. Requerimento de número 146 está em discussão.
Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 833, solicita a criação de clínica veterinária pública. Indicação número 834, solicita a retirada do muro existente entre o Estádio Municipal e a Avenida Roberto Silveira para colocação de grades no local. Indicação número 835, solicita drenagem no terreno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ministro Sérgio Mota, no bairro Pantanal. Essa indicação foi feita juntamente com a vereadora professora Flora. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Sanica. Indicação número 796, solicita substituição da caixa d'água da Escola Domingos Gonçalves de Abril, no Currupira, na comunidade do Mamanguá. Indicação número 797, solicita uma ponte de concreto no Currupira, na comunidade do Mamanguá. Indicação número 798, solicita manutenção na Estrada Velha do Campinho, próximo à casa do senhor Valentim. Indicação número 799, solicita manutenção na rua Cambucá, na comunidade do São Roque. Indicação número 807, solicita que seja apreciada a minuta da redação para um futuro projeto de lei para tratar acerca da jornada de trabalho dos cargos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem deste município, conforme minuta em anexo. Indicações do vereador Sanica. Indicações do vereador Sanica está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Marquinho. Indicação número 821, solicita instalação de rede de captação de água e pavimentação da estrada do Carrasquinho. Indicação número 822, solicita reparo na iluminação da rua Manuel Valfrido, no bairro da Chácara. Indicação número 828, solicita iluminação pública nas vagas de estacionamento na Praia do Pontal, nos postes menores e na praça. Indicações do vereador Marquinho. Indicações do vereador Marquinhos está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 823, solicita restauração e melhoria na iluminação na instalação artística dos peixes no bairro do Pontal. Indicação número 824, solicita terraplanagem na parte baixa da aldeia indígena Itachi, na localidade de Paratimirim. Indicação número 830, solicita implantação de um pátio municipal ou terceirizado para alocação de ônibus, micro-ônibus e vans de turismo. Indicação número 831, solicita que a Prefeitura destine em lei 5% do orçamento público para assistência social. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação número 825, solicita que seja disponibilizada a iluminação pública no Morro do Forte. Indicação número 826, solicita manilhamento e pavimentação asfáltica na Travessa das Andorinhas, localizada no bairro do Condado. Indicação número 827, solicita instalação de semáforo para pedestres no cruzamento da Avenida Roberto Silveira e Rua da Floresta. Indicação número 832, solicita pavimentação asfáltica na Rua Cruz, no bairro Várzea do Bom Retiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicação número 819, solicita instalação de manilhas na Rua da Estrada da Cachoeirinha, próxima à casa do senhor Ismael Braz, no bairro da Ponte Branca. Indicação número 829, solicita urbanização e concreto para correção da estrada no bairro Rio Pequeno. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicações do vereador Tunico Gama está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação do vereador Valceni da Silva Teixeira para agraciamento com moção de aplausos à honrada instituição de defesa civil e sua ilustríssima equipe. O trabalho de defesa civil é uma referência em todo o país e nós nos sentimos honrados em tê-lo em Paraty. Esta moção de aplausos tem como finalidade parabenizar e reconhecer o excelente trabalho realizado pelos valorosos membros desse departamento que vem apresentando grande empenho
dedicação, ousadia e coragem, não medindo esforços para atender às demandas dentro do município. Muito nos honra e tranquiliza saber que nossa cidade está muito bem servida desses homens valorosos e altamente comprometidos e sempre dispostos a servir a nossa população. Desta forma, queremos parabenizá-los e aplaudi-los, tendo certeza, nesta oportunidade, de estar expressando o sentimento do vereador desta casa, bem como de toda a comunidade paratiense, pelo comprometimento e excelência dos relevantes serviços prestados por esse servidor público municipal, é que se faz juiz e merecedor dessa moção de aplausos uma singela homenagem deste vereador. Pelos motivos expostos, essa Casa de Leis, como forma de reconhecimento, sente-se honrada em conceder ao respeitado Departamento de Defesa Civil do município de Paraty a presente moção de aplausos. Moção do vereador Sanica. Moção de aplausos está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Moção de aplausos aprovada por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores, faz constar em seus anais a indicação do vereador Valceni da Silva Teixeira para o agraciamento e moção de aplausos aos ilustríssimos senhores Vandisson Cachoeira Luiz, José Roberto, Leonardo Portugal, Rafael Gonçalves e Daniel Borges, respectivamente encarregados, eletricistas e ajudantes. Os senhores desempenham um papel fundamental para ações de podas de árvores, concorreram em bairros Coqueiro, Campinho e Ponte Branca, os quais ocasionavam imensos transtornos aos moradores locais. É importante destacar o empenho desta equipe, profissionais capacitados, dedicados, desempenharam o melhor de si na prestação de seus serviços ao município de Paraty, trabalhando dia e sol, chuva após o horário. Pelo comprometimento e excelência nos relevantes serviços prestados, esses senhores fazem jus à merecida moção de aplausos, singela homenagem deste vereador. Moção do vereador Sanica. Moção de aplausos está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Moção de aplausos aprovada por 6 e 1 contra. O vereador Lulu votou contra. A moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação do vereador Lucas Cordeiro para agraciamento e moção de aplausos às senhoras Érica Brasil e Januária Moreira, em reconhecimento à atuação profissional em psicologia realizada no Centro de Atenção Psicossocial, importante equipamento voltado ao suporte humanizado e socializado às pessoas com sofrimento mental. A atuação psicológica em conjunto com demais especializados são peças fundamentais, compondo o serviço voltado ao acolhimento, suporte ao sofrimento psíquico, resgate à autonomia dos usuários e respeito aos direitos humanos. Graças à competência e ao comprometimento profissional das agraciadas em assessorar o poder público, todo o trabalho, mesmo diante de desafios cotidianos, é pautado na responsabilidade ética, dedicação profissional e no cuidado aos usuários e seus familiares. Pelos motivos expostos, essa Casa de Leis, como forma de reconhecimento, sente-se honrada em conceder às senhoras Érica Brasil e Januária Moreira a presente moção de aplausos. Moção do vereador Lucas Cordeiro. Moção de aplausos está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Moção de aplausos aprovada por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueio a palavra aos vereadores inscritos. E com a palavra, a vereadora Flora. Alô? Boa tarde a todos, é bem rápido. Eu queria dizer a respeito da instalação dos peixes ali no Pontal, que é uma obra da artista Adriana Cruz, e ela está, vamos dizer, não tem um zelo sobre como é um lugar que as pessoas tiram foto, que as pessoas vão muito, parece que a cidade não está, às vezes, cuidada por uma coisa dessas. Então, tem uns peixes ali sem rabo, tem uns mosaicos quebrados, não tem mais a iluminação, e é uma instalação muito bonita, que tem significado para Paraty, porque é um cardume de peixes, fugindo do predador, eles estão em movimento, então ele tem um valor artístico que vale a pena a gente insistir para ser cuidado
pela Secretaria de Obras, com a ajuda da própria artista, que no começo ela fazia uma manutenção. A questão da terraplanagem que eu pedi é porque, em Visita à Aldeia, eles querem fazer um mini centro cultural e tem uma parte que eles têm destinado a isso, que tem um terreno muito irregular. Não precisa nem de aterro se a gente botar uma máquina ali para fazer uma terraplanagem. A respeito do estacionamento de ônibus, é porque é a principal fonte de renda do Fundo Municipal de Turismo. Então, é por isso que a gente está aí. Sabemos que a Prefeitura está lidando com a história de fazer um estacionamento ou terceirizar, então a gente acha que isso é uma fonte de renda bem importante para o turismo. E, finalmente, ao participar da Conferência Municipal de Assistência Social, percebemos que, infelizmente, não tem uma destinação fechada, mínima, para a assistência social no nosso município. Nós temos os 25% da educação, os 15% da saúde, mas a gente não tem a destinação fechada para a assistência social, e que precisa ter a sua verba. 5% é o que eles pediram lá, eu acho que é um mínimo que deve ser destinado, sim, a essa pasta. Então, por enquanto, é isso. Eu não vou voltar mais, não, já é. Obrigado. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiro. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Senhor presidente, vereadores presentes, pessoas que nos honram com a sua visita, quero falar aqui nessa tarde, somente em respeito ao que está acontecendo em nossa cidade com a questão dos Uber. Tem crescido muito o número de Uber na cidade, mas no aplicativo não tem nenhum. E isso está sendo desleal com quem sai da sua casa, tem que pagar almoço e fica parado nos pontos de táxi, esperando uma corrida. Enquanto os Uber, eles ficam na sua casa, sentados no seu conforto, esperando um telefonema, né? Então, isso está sendo desleal com os taxistas, com os mototaxistas, e estão cobrando o mesmo preço do táxi, né? Eles não cobram por quilometragem, eles cobram de onde eles pegam e acham. Eu peguei um Uber, né? Um colega me mandou um número, não achei um número de um táxi, e aí o cara falou assim, mas vem cá, quanto que é a corrida? Aí o outro falou assim, é R$25, né? Aí eu falei assim, não, R$25 eu pego um táxi, porque eu pago a mesma coisa, né? Então, essa deslealdade, a gente tem que exigir aí da segurança pública mais fiscalização sobre esses Uber que estão tendo na cidade, para que não haja mais essa desigualdade. Tá bom? Com a palavra, o vereador Tonico Gama. Boa tarde, presidente, caros colegas. Falar rapidamente aqui sobre o nosso requerimento. Tem um concurso público em andamento, né, para agente de educação especial, onde, através até do Ministério Público, são 30 vagas, igual eu estava conversando anteriormente com a professora Flora. Esse requerimento é uma forma da gente estar ocasionando aí um debate, uma discussão aí com o Poder Executivo, quem sabe também aí com o Ministério Público, que quando foi feito esse estudo aqui, a gente tinha 58 crianças, se não me engano, ou 60 crianças com necessidades especiais, e hoje a gente tem mais de 100 crianças, se eu não me engano, são 122 que aquele dia foi conversado, não foi isso, Lucas, Flora? Naquela reunião que participou, acho que o Alan também participou,
tem 122 crianças. E normalmente são 30 vagas, onde vai ser só atendida 60 crianças. Não consegue atender mais do que isso. Então, que o poder público aí possa estar abrindo, né, ter um olhar carinhoso aí para nossas crianças aí. Ocasionando aqui também um DENIT sobre as manutenções das cabeceiras das pontes na BR-101, uma vez que já foi feito aí o estudo de topografia. E também, né, a gente vai aprendendo, a gente está chegando na casa agora, né, acredito que os 5 que estão no primeiro mandato, mas a Lei Complementar 90 de 2021, que foi aprovada nesta casa, né, sem a gente observar, foi tirada a atribuição dos técnicos e engenheiros. Então, que o poder público aí, conforme estava falando, que vai fazer esse estudo aí, para que a gente possa estar sanando os problemas da Lei 10 de 94, que a gente possa rever esse erro que foi cometido. Foi tirada as atribuições. Se eu não me engano, só 2 engenheiros podem assinar os processos. Falar um pouquinho rapidamente sobre Uber, né, Marquinhos? O Marquinhos ocasionou essa conversa aqui. Eu também fui procurado pelos taxistas. Das duas, uma. Quantas vezes já foi debatido nessa casa sobre Colitur, né, sobre o transporte público da nossa cidade? Das duas, uma. Ou a Casa Legislativa aqui, a gente pensa junto, né, de novo, de repente, quem sabe aí, uma ação pública aqui, a gente conversando junto, alinhar com o Executivo e com os prestadores de serviço. Porque também, né, como todos sabem aqui, não estou escondendo de ninguém, eu trabalhei na empresa Colitur durante 14 anos da minha vida. Então, assim, também uma van andar 5 minutos na frente do ônibus é desleal. Então, acho que nós, como poder público, também temos que organizar os horários, então. Temos que abrir o olhar do Executivo para que a gente faça essa discussão, né? Recentemente, foi mudada a gerência da Colitur, estive lá, eles fizeram um ofício para o município para entregar a linha do condado. Por quê? Quando o cara sobe a ponte, que ele vai buscar o passageiro, a van está saindo lotada, né? Hoje, eu sou passageiro, então você vai em quem passa primeiro. Então se torna desleal. E quem que vai carregar o aluno, o idoso? É a empresa. Então, assim, se coloca em nós também como empresário. Então, é você se colocar no lugar do outro. Então, acho que nossa cidade, hoje, nós temos que pensar com carinho sobre o nosso transporte público. Taxista e Uber, mototáxi, idem. E aí também bate naquele caso. Fizeram-se a lei, não se organiza, não coloca ela em execução. Aí fica essa briga, porque o cara da Uber, que vem lá do Perequê, do Parque Mambucaba, ele pega o dinheiro aqui e leva para lá. E o nosso taxista fica a ver navio. Então, assim, o transporte público é um problema que está se agravando na nossa cidade. Então, nós vamos ter que ter um olhar carinhoso para que a gente possa tentar melhorar aí, né, a vida do nosso pessoal. Igual, garanto que todo mundo aqui recebe no celular, que não teve ônibus para Graúna, que não teve ônibus no São Roque, que não teve no Sertão do Taquari. Por quê? Quebrou no meio do caminho, meu irmão. Hoje mesmo eu esbarrei por um, na Praia Grande. Os pontos estavam lotados. Então, assim, é uma coisa que nós vamos ter que cobrar, mas também a gente tem que ter esse olhar. Vamos organizar o horário. Por exemplo, Trindade, de hora em hora. O ônibus, por que a van não pode ir de meia em meia hora? Sabe quem ganha? Somos nós, população. Eu acho que nós temos que pensar com carinho nessa tese. Essas são minhas palavras. Com a palavra, o vereador Alan Ribeiro. Boa tarde a todos, senhor presidente, os demais componentes da mesa, aos nobres colegas, a todos os funcionários que tão bem zelam pela manutenção desta casa e a todos os presentes. Buscarei ser breve aqui em minhas palavras. Gostaria de parabenizar ao vereador Marquinho pelo requerimento,
perante a empresa Paraty Rotativo junto à Prefeitura. E, enquanto presidente da Comissão de Transporte, recentemente convocamos a Paraty Rotativo para que pudéssemos ter uma reunião e para que nós pudéssemos entender melhor este contrato, quais são as prerrogativas estabelecidas dentro do contrato para essa empresa, se ela é obrigada à instalação de parquímetro ou se o contrato só obriga a cobrança através do aplicativo, se as vagas têm de ser numeradas ou não, e a tolerância para os paratienses. Hoje a gente está chegando num ponto que você não consegue parar em lugar nenhum sem ganhar uma etiquetinha da Rotativo. Então, eu acho que o presidente até mesmo falou que já tem aí alguma coisa em andamento, mas ao qual eu desconheço, e vamos refazer o pedido. O representante da empresa nos comunicou que, por motivos de saúde, não pôde comparecer. Estamos dando a ele o prazo para que ele se restabeleça, esteja na sua saúde em pleno gozo, para que a gente possa conversar com a empresa. Mas fato é que alguma atitude tem que ser tomada, porque não dá mais. Daqui a pouco a gente vai parar o carro no semáforo ali e o Rotativo vai botar uma cobrança em cima da gente. Gostaria de falar também com relação à Qualitur. O Tunico falou aqui muito bem em certos pontos, concordo com ele. As vans têm sim que se adequar aos horários. É incompatível você ter uma van que sai 5 minutos antes do ônibus e vai limpando todos os pontos. Em contrapartida, fica para a Qualitur os horários mais precários, horários que ninguém quer, as linhas que não dão lucro, vamos dizer assim. Mas eu tenho também a dizer que a Qualitur ela já tem mais de 30 anos em Paraty. Ela não se encontra na condição que ela está, e aqui eu faço uma ressalva a todos os funcionários que lá trabalham, que nada a ver tem com isso. Muitos ali são heróis, o Tunico muito bem sabe o que é estar à frente da responsabilidade de carregar as vidas ali dentro. Muitos são heróis, trabalham em condições zero de segurança ali, de salubridade. Último final de semana tinha um ônibus quase em cima a ponte da Ponte Branca lá parado, travando todo o trânsito ali da região Paraty-Cunha, que já não é bom. Então, a gente está encaminhando aqui o requerimento para que a gente entenda a qualidade desses ônibus. A gente viu ônibus aí com mais de 30 anos circulando em Paraty, eles levam para Volta Redonda, Barra Mansa, dão uma maquiada e volta o mesmo carro para enganar a sua população. Não dá mais, a gente pede ao diálogo, a gente quer entender se essa empresa tem algum projeto de melhoria para o nosso município, ou se ela não é mais, se ela não tem mais as condições de manter o contrato vigente. E aí que o executivo sente, converse e busque. A gente sabe que o diálogo não é dos melhores, porque já estão nas esferas judiciais, mas a gente acredita sim que com a sessão um pouquinho de cada lado aí a gente possa encontrar uma solução. E é um problema que tem se agravado. Já algumas sessões eu tenho falado disso, na última eu falei sobre as vans. Eu acredito que a cobrança hoje, eu tenho cobrado muito da Qualitur, mas se aplica também às nossas vans. A gente tem uma cooperativa, a gente precisa regulamentar isso e a gente precisa que eles sigam parâmetros para estar transitando dentro do nosso município. Você não pode ter uma van 0 km e ter outra van ali que está em condições que você sai e não sabe se chega. Então, isso é muito complicado. A gente está aqui para realizar essas cobranças e, no demais, gostaria de falar rapidamente, já que o nosso nobre presidente está dando tanta moção para ele. Eu não sei se pode, né? O Morro do Forte, a gente fez uma indicação para iluminar ali, é um ponto turístico. Então, talvez a Enel possa estar fazendo a concessão, se o IFAM também permitir, né, que se faça, tem que se dizer isso, para que a gente tenha uma iluminação ali, quem sabe, artística do nosso Morro do Forte, não só da edificação, mas também de todo o caminho ali, porque à noite a gente sabe que desavisados vão transitar ali, e a gente pode estar evitando aí maiores transtornos. São essas as minhas palavras e boa tarde a todos. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico Gama, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberto a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta.
Projeto de resolução número 002 de 2021 dispõe sobre a criação da ouvidoria da Câmara Municipal de Paraty e da outras providências. Origem, poder legislativo, autor, vereador Alan Ribeiro. Votação única. Projeto de resolução número 002 está em discussão. Com a palavra, o vereador Alan Ribeiro. Boa tarde a todos novamente. Bom, sobre o projeto de resolução 002 de 2021, nós tivemos a iniciativa, pois apesar de termos um órgão de imprensa que atua na casa, nós não encontramos no regimento interno esse instituto. E o nosso intuito com ele é de dar mais voz à população. Aqui nós somos a Casa do Povo, e para que a gente possa coletar dados e tomar decisões no futuro com embasamento técnico, nós precisamos ter uma base de dados para aí sim tomar qualquer tipo de decisão. E a gente entende que a ouvidoria pode ser esse canal para que a população tenha uma voz direta aqui dentro dessa casa. E quando for o caso de entender que se deve fazer qualquer tipo de denúncia, também visando trazer o povo cada vez mais próximo de todos os vereadores aqui presentes. Esse é o intuito do nosso projeto. Sem mais, boa tarde a todos. Projeto de resolução número 002 continua em discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, vai estar em votação. Vereadores que aprovam, permaneça como estão. Projeto de resolução número 002, aprovado por unanimidade em uma única votação. Projeto de lei número 043 de 2021 dispõe sobre a criação do Observatório da Educação. Origem, poder legislativo, autora, vereadora, professora Flora. Primeira votação. Projeto de lei número 043, que dispõe sobre a criação do Observatório da Educação, está em primeira discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 043, aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei número 060 de 2021 institui a Semana Municipal de Educação de Paraty e dá outras providências. Origem, poder legislativo, autora, vereadora, professora Flora. Primeira. Projeto de lei número 060, que institui a Semana Municipal da Educação de Paraty e dá outras providências. Está em primeira discussão. Não havendo que queira discutir o projeto, está em primeira votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei número 060, aprovado por unanimidade em primeira votação. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos a palavra ao expediente, franqueando a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, a vereadora Flora. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiro. Boa tarde a todos, à mesa, todos que estão aqui presentes, vereadores. Falei no expediente, encerro aqui o expediente final, creio que serei o único vereador a falar. Quero rapidamente só citar os requerimentos que fizemos hoje, dois através da Comissão de Defesa do Cidadão e Meio Ambiente, assinados aí com os colegas da comissão, vereadora Flora e vereador Marquinhos, questionando exatamente as empresas de ônibus, tanto municipal quanto intermunicipal, com horários. Recentemente, eu e alguns assessores tivemos que ir até o Rio, e algumas outras pessoas também constantemente nos procuram, com a quantidade de ônibus reduzido que está para outras cidades. Então, é um questionamento a essas empresas. Fizemos também um requerimento perguntando à Prefeitura, à Secretaria de Obras, se há algum planejamento sobre um programa de reformas de casas de pessoas vulneráveis. A gente já ouviu desde o ano passado a ideia, algumas ideias com relação a isso, mas nada ainda muito concreto foi nos informado. Então a gente gostaria de saber, com algumas viagens que a gente faz para outros municípios, a gente vê alguns projetos muito legais feitos exatamente possibilitando empréstimo, parcelamento, de pessoas de baixa renda do município para conseguir dar uma melhorada nas suas casas. A gente vê, principalmente alguns bairros
mais vulneráveis e o quão importante é isso, inclusive para o próprio município, já que entrando nesses bairros é muito importante ver a população com uma moradia digna, com orgulho do lugar que está vivendo. A gente também fez requerimentos à Secretaria de Obras, também questionando a revitalização da orla ali do rio Mateus Nunes, que também é algo que vem sendo falado há algum tempo, mas sempre que a gente entra ali, tanto na Ilha das Cobras quanto na Mangueira, a gente é questionado sobre a melhoria daquela orla, como que vai ser, se realmente algumas promessas que foram feitas há um tempo se concretizarão. E eu acho que é muito importante a gente ter uma orla bem bonita ali na Ilha das Cobras e na Mangueira para o pessoal caminhar, andar, assim como temos do lado de cá. Fizemos algumas indicações. Essa semana, eu, a professora Flora, o vereador Sanico, se não me engano, nós estivemos ali na Escola do Pantanal, no final de semana passado, parabenizando ali o programa Saúde na Escola, que recebeu um carro. Então, eu quero aqui deixar meus parabéns ao Programa Saúde na Escola, a equipe que vem fazendo um trabalho muito legal. E, ao mesmo tempo, a gente teve a visão ali de olhar um problema antigo ali no Pantanal, que são aqueles alagamentos. E tem um ali dentro da Escola do Pantanal que acaba prejudicando os moradores na lateral toda ali. No início do ano, a gente fez uma indicação para que fosse feita uma drenagem naquela rua, que ainda não foi feita. E dentro disso da escola, a gente viu que ali está numa situação bastante complicada e fizemos essa indicação. Então, pedimos aí uma atenção e o carinho do secretário Fabrício. Encerro, lembrando que nós estamos no mês de setembro, vejo o presidente ali com um laço amarelo, lembrando Setembro Amarelo. Então, acredito que é muito importante a gente ter um cuidado esse mês com as políticas públicas relacionadas à saúde mental. É muito importante. Eu fico um pouco preocupado quando eu vejo, às vezes, a falta de importância que é dada a um tema tão importante para o município, a quantidade de pessoas que têm vivido em situações muito complicadas relacionadas à saúde mental. O nosso mandato, na segunda-feira, vai fazer uma palestra aqui na Câmara, convido os vereadores. Então, um professor, um amigo lá do Rio, formado em psicologia, doutorando em psicologia social, que vai vir bater um papo sobre saúde mental no período da pandemia, principalmente para profissionais da educação, profissionais da assistência social, para saber lidar com um público que tem passado por problemas tão difíceis. Então, segunda-feira, 9 horas, aqui nesse plenário, os vereadores, os amigos que puderem estar presentes aqui para acompanhar, será muito interessante. Eu também convido todos os vereadores, assim como eu, que a gente esse mês pense em políticas efetivas de saúde mental para o município. Hoje apresentei um projeto que institui um programa de cuidado com a saúde mental dos profissionais de segurança pública, principalmente, obviamente, da galera de Paraty, a Guarda Municipal. Então, um acompanhamento psicológico que é muito importante para essa galera que trabalha aí, que lida diariamente com tensão, estresse, lidando com segurança pública no município. Agradeço ao presidente, lembrando que essa semana, sessão é quinta-feira devido ao Dia da Independência do Brasil, então um abraço. Um orgulho de ser brasileiro, relembrando sempre a importância da liberdade, da democracia para o nosso país. Obrigado. Antes de terminar, assim que terminar a sessão, eu preciso conversar com os vereadores aqui nessa linha ao lado aqui, 2 minutos, coisa rápida. Tá? Não havendo mais vereadores inscritos no expediente e nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Boa tarde.